Irmão, estou com uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículo 21. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, porque tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui e tem muito a ver com essa tradução. Que diz assim: naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis na mão dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ou seja, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma ou a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Uau! Amém? Até aqui tá bom demais, tá maravilhoso. E se você ler, eu não vou ler, mas se você ler Marcos capítulo 8 e o versículo 35, que fala o mesmo assunto, Lucas também vai falar do mesmo assunto, mas Marcos vai dizer assim no versículo 35 do capítulo 8: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, por causa de mim, daquilo que eu sou, e por causa do Evangelho, daquilo que eu estou propondo, o Senhor está dizendo: se você perder a sua vida por quem eu sou e pelo que eu estou fazendo, você vai salvar a sua vida. Irmãos, servir a Deus, de uns dias para cá, assim, talvez de uns meses para cá, algumas coisas têm ido para o lugar na minha vida, na sua vida. Eu acredito que você também tem experimentado isso, porque eu acredito que Deus, Ele trabalha numa pessoa, mas o objetivo de Deus é coletivo, sempre foi coletivo, né? Eu acredito que isso é que está acontecendo no coração e na mente de muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas que entregam o coração para Deus, mas não entregam a sua mente. Continua ainda planejando a partir da carne, não a partir de Deus. Pensam na perspectiva do homem, não na perspectiva divina. Pensam sempre a partir de si, não a partir do Senhor. Então a minha pergunta para você é: quem escolhe as suas decisões? É você ou as circunstâncias? Quando você decide porque Deus te deu uma palavra, ou porque você está vivendo alguma coisa que você quer mudar aquilo e você toma decisões a partir daquilo. Quem decide as suas escolhas? Quem decide as suas decisões? Você escolhe escolher ou você está escolhendo só reagir? Você escolhe tomar decisões ou você escolhe só reagir às decisões que alguém está tomando no seu lugar? Irmão, quando você entrega a sua vida para Cristo, que você decide, né? Algumas pessoas na linguagem pejorativa dizem: eu agora aceitei Jesus, eu virei para crente, né? Quando você deseja virar para crente, não é? Irmão, alguma coisa na sua vida precisa mudar.
A forma de você ver a vida, a forma de você ver família, a forma de você ver negócios. Meu irmão, a sua ótica, ela tem que mudar. Porque se isso não acontecer, se você não olhar para a vida a partir de Cristo, e se você olhar para a vida só a partir daquilo que você deseja, que você quer que aconteça, você vai perceber quem você está agradando ou buscando agradar. Quando você faz o que faz, escolhe o que escolhe, vai aonde vai, tem o que tem. Quem está sendo agradado com isso? Porque se sou só eu, isso não é evangelho. Isso talvez eu esteja usando a Deus, usando o evangelho para mim, para o meu bel prazer. Irmão, eu conheço muita gente que enriqueceu por causa do evangelho, mas contribui muito pouco para a edificação da igreja. Eu conheço muita gente que enriqueceu por causa do evangelho, mas a sua vida não contribui para a edificação. Sua vida não é modelo. E nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para uma coisa mais profunda, irmãos. Eu não quero aqui criar um prosélito e também não quero trazer nenhum peso sobre nós. Mas nós precisamos entender algumas coisas no Senhor, amém? Nós precisamos mergulhar mais fundo, nós precisamos cavar um pouco mais. Nós precisamos acreditar um pouco mais. Quem está sentado aqui na minha frente? É você mesmo? Ou é alguém que você não gostaria de ser? Quem sabe você está vivendo uma vida, mas você almeja uma outra vida. Quem sabe você está vivendo a sua vida, mas você não é alegre dentro dela. Alguma coisa, algum distúrbio emocional, familiar, foi destruindo as suas esperanças no caminho, e você se tornou uma pessoa difícil, amarga, uma pessoa analítica, uma pessoa crítica, uma pessoa que não vê esperança em nada, não vê esperança nas pessoas, não vê esperança, não vê transformação, não vê esperança que Deus pode transformar um pecador num homem de Deus, uma pecadora numa mulher de Deus. E eu vou te falar, e se nós perdemos a esperança, irmãos, em pessoas, se nós perdemos a esperança no evangelho, nós vamos servir o evangelho no piloto automático, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de amor. Crescimento, irmãos, não quer dizer nada, porque crescimento que não obedece princípios vira confusão. Todo crescimento que não obedece princípios de Deus vira confusão. Isso pode ser uma empresa, pode ser uma igreja, pode ser uma família. E uma coisa que Jesus dizia claramente para os discípulos, quando Pedro teve uma revelação, Jesus disse para os discípulos. Jesus até ali não tinha falado do que aconteceria em Jerusalém com ele. Ele passou a dizer depois que Pedro teve uma revelação. Depois que Pedro teve uma revelação, Jesus começou a dizer: eu vou morrer. Eu vou morrer. E talvez esse seja o maior conselho que eu posso dar para você hoje. Você vai morrer. Eu sei que você não quer, mas você vai. Todos aqui vão. Daqui a 100 anos, talvez nenhuma pessoa que está nesse auditório ainda está vivo. Daqui a 100 anos, nós não estamos mais aqui. Só que se você for o homem bicentenário. Então, agora, o que o senhor quer dizer com isso, que eu vou morrer? Eu quero dizer que um dia você vai morrer. Essa é a certeza que você tem que ter. Um dia eu vou morrer. Então o que eu faço? Faça agora. Ame agora. Abrace agora. Diga o que você tem que dizer agora. Conserte o que você tem que consertar agora, já nesse momento. Não espera. Todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete grande pecado. Irmão, só desfruta da vida quem está resolvido com a morte. Eu sei que eu vou morrer, você não sabe? Você sabe ou não sabe? Não é hoje, né? Não, graças a Deus, não é hoje. E não tão perto, amém? Não, se amém é com alguém que quer morrer depois da manhã. Não é agora, amém? Melhorou. Não é já, amém? Então por que você não faz o que tem que fazer agora?
Irmão, a Bíblia vai dizer em Lucas 2,52 que Jesus se desenvolvia no reino de Deus e no mundo dos homens. Jesus se desenvolvia. Bota ali Lucas 2,52 aqui. Bota aqui para mim, Lucas 2,52. Olha o que está escrito ali. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Ele se desenvolvia diante de Deus e diante das pessoas. Ele tinha o favor de Deus, mas ele também se desenvolvia. Ele era relacional com pessoas. Ele estava fluindo nos dois mundos. Ele estava crescendo nos dois mundos. E não, irmãos, nós podemos crescer nos dois mundos, em caráter e em talento, amém? O que eu não posso fazer é trocar o caráter pelo talento, mas eu posso crescer nos dois ambientes. Eu posso crescer diante de Deus e diante dos homens. Eu não preciso deixar de viver uma vida para tentar. Quando a Bíblia diz que o Senhor diz que você deve deixar de se apegar à sua vida para se apegar à vida que Ele tem para você, Ele não está dizendo que você não tem que viver a sua vida. Ele está aqui dizendo que você tem que viver a sua vida a partir da vontade dEle e não da sua vontade. Amém? Amém, irmãos? Ele é o dono da vida, Ele sabe como fazer. Nós não sabemos. Então eu não preciso entender tudo para continuar feliz, para continuar abençoado. Eu não preciso entender o coração de todo mundo, a vida de todo mundo. Eu não preciso entender tudo. Esses dias até o Felipe pregou uma palavra que eu gostei muito. Ele até escreveu, botou no Instagram. Eu achei muito maravilhoso. Que a Bíblia não trabalha com explicações. A Bíblia trabalha com testemunhos. A Bíblia não fica explicando tudo para você. Você quer saber tudo e a Bíblia não explica muitas coisas. Mas o que ela faz? Ela trabalha com testemunho. Porque vai chegar uma hora na sua vida que você vai desfrutar tanto da promessa do testemunho, que as explicações não fazem mais sentido você saber delas ou não saber delas. Amém? Ela vai diluindo no meio da glória de Deus. Ela vai diluindo. Tem coisas que eu não quero saber, eu só quero saber se vai dar certo. E se não der, eu também não quero saber se não der. Eu quero ir. Nós queremos garantias. Nós só servimos a Deus se Deus nos der garantias. Não, Deus não tem que dar garantias para a gente servir a Deus, porque isso não seria fé. Isso não seria fé. Meu irmão, diga comigo: ontem é história, amanhã é mistério, hoje é o presente. Viva agora, faça agora, diga agora. Você tem que dizer alguma coisa para alguém, diga agora. Você tem que dizer que ama, diga hoje. Diga já, pega o telefone e fala. Conserta já. Ah, mas eu não vou consertar uma coisa que não sou eu que... Você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Viva a vida com dignidade. Queridos, bota aqui para mim Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 10. Bota aqui para mim. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existem. Não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu, debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Diz Eclesiastes. Sabe o que ele está dizendo? Numa linguagem luiz herminiana, ele está dizendo: viva hoje, aproveite agora, desfrute agora, viva a família hoje, fale de amor hoje, projete a sua vida para morrer.
Projete a sua vida para viver eternamente, porque a morte não é o fim, é o prelúdio de uma vida eterna, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está me entendendo, querido? A morte é isso. Aproveite, cutuca alguém que está do seu lado, diga: aproveite bem a vida. Aproveite bem a vida. Aproveite bem a vida. E sabe o que eu penso? Eu penso que se você ler os versículos anteriores, nós lemos a partir do versículo 21. Mas se você ler do 13 ao 19, por exemplo, você vai ver Pedro, Jesus perguntando que os discípulos diziam que ele era. Um dizia que ele era um profeta, outro dizia que ele era um Elias, outro dizia que ele era um dos profetas. E ele perguntou: e vocês o que dizem? Então Pedro saltou, né? Sempre impetuoso. Pedro disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus agora vai explicar. Porque quando Pedro teve uma revelação, Jesus pensou: cara, eles estão prontos para ouvir sobre os próximos passos da vida eterna. E aí quando Pedro recebe uma revelação, aí Jesus agora vai explicar. Por isso que a Bíblia diz no versículo 21, a partir daquele momento Jesus começou a falar o que ia acontecer em Jerusalém, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Porque ele pensou: se eles estão tendo revelação, é porque agora eu posso entrar numa nova dimensão com eles. Eles estão tendo uma revelação. E aí Pedro interfere e diz: não, o senhor não entendeu a revelação. O senhor não entendeu a minha revelação. A minha revelação, não, o senhor está equivocado. O homem que teve a revelação aqui fui eu. Deixa eu te explicar, Jesus. Não vai acontecer nada disso com o senhor, não. O senhor tem que ter misericórdia do Senhor, compaixão do Senhor. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. Irmão, você vai entender uma coisa: que cada vez que Jesus precisava fazer um teste de fé com a sua equipe, ele chamava o Pedro. Toda vez que Jesus queria fazer um teste de fé com a sua equipe, ele chamava Pedro. Ele foi para Pedro que ele pediu para andar sobre as águas, para vir. Foi para Pedro que ele mandou jogar a rede do outro lado. Foi para Pedro que ele mandou pegar uma moeda na boca do peixe. Ou seja, Pedro teve uma revelação. Claro, Jesus estava sempre incentivando, sempre puxando dele. Só que Pedro tem uma revelação e logo em seguida o diabo entra em Pedro. Cabe na sua cabeça que o diabo pode entrar em alguém que tem revelação? Porque o próprio Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Por quê, pastor? Porque a revelação não te blinda. Conhecer as Escrituras não te blinda. Você está me entendendo, querido? Trazer revelações profundas do Evangelho não te blinda. Se você é um homem de revelação, e eu vou te falar uma coisa: o diabo não tem interesse em quem não tem revelação. O diabo só tem interesse em quem tem revelação. Por isso um homem sem o Espírito Santo, ele não serve para Deus, para aquilo que Deus deseja fazer nele e através dele. Uma mulher sem o Espírito Santo é uma consumidora de bênção. Deus não pode usá-la, porque ela precisa ter o Espírito de Deus. Você está me entendendo, querido? Você está comigo aqui? Entra junto, porque essa palavra é para você. Entra junto. O diabo não tem interesse em quem não tem revelação. Ele só tenta construir naquilo que Deus colocou como base. A revelação é a base das nossas vidas. Conhecer o coração de Deus é a base das nossas vidas. Viver uma vida na presença de Deus é a base de um sacerdócio. Então ter revelação é a base. Agora, o diabo, irmãos, ele tenta construir naquilo que Deus coloca como base. É como se o Senhor tinha acabado de dizer: Pedro, agora você é uma base. Você também é uma base. Você também é uma base de fundamentação. Irmãos, o céu e o inferno disputam lugar da revelação para construir. O céu e o inferno militam, disputam o lugar da revelação. Por isso que você vai ver homens que têm muita revelação e são homens vulneráveis. E essa vulnerabilidade
Deus permite que a gente seja vulnerável. Para quê? Para depender totalmente de Deus, para viver em revelação. Amém, irmãos? O perigo da sua vida, o perigo do ministério, o perigo da sua casa, da sua família, é você achar que já está pronto, que já sabe tudo. Lembra que nós falamos domingo passado? Bater e bater, buscar e pedir e pedir. Ou seja, é uma vida contínua daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso Pedro foi o mais provado na fé. Você vai perceber que Pedro foi o mais provado na fé. Pesca a moeda na boca do peixe. Que peixe que tem moeda na boca, irmãos? Pesca um peixe, Jesus diz: tira a moeda da boca dele e paga o tributo. Pedro não perguntou, não questionou, e foi e fez. Pedro era um homem que foi mais provado na fé. Escute isso: o diabo quer construir aonde Deus estabelece como base. Por isso, se você tem revelação e não constrói para Deus, se você é um homem de revelação, uma mulher de revelação, e você não constrói nada em Deus, certamente o diabo vai querer construir a partir de você. Você precisa construir algo em Deus, se você é um homem de revelação. Amém, irmãos? Você já ouviu falar: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas você também já ouviu falar que se sair o Espírito de Deus, aquele demônio volta e traz mais quantos? Sim, por quê? Porque todo homem de revelação, mulher de revelação, que se perdem no caminho, que trocam Deus pelas ações do diabo, certamente, irmãos, eles vão viver em trevas. Vão viver em trevas, e a sua luta será muito grande, porque os céus e o inferno disputam lugares de revelação. Tanto o céu como o inferno precisam de um corpo para se manifestar. Por isso você é o corpo de Cristo, membro deste corpo de Cristo. Você sozinho não é corpo, mas eu e você somos corpo. Você sozinho é membro, eu também sou membro, mas nós juntos aqui somos o corpo de Cristo. Quando nos reunimos no domingo, viemos para formar o corpo de Cristo, amém? Então não é só o meu interesse. Eu acabei de mostrar um interesse de uma pessoa aqui, e todos contribuíram para o interesse de uma vida. Isso é corpo de Cristo. Então toda vez que você tem a condição de manifestar corpo de Cristo, certamente você está agradando o coração de Deus, amém, irmãos? E a Bíblia é clara quando ela nos chama para o coletivo, e ela diz: orai um pelos outros, levai as cargas um dos outros, chorais com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A Bíblia vem dando receitas para mim e para você viver uma vida de comunhão. Por isso Jesus deixou claro: aquele que não perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, não é digno de mim. Do que adianta, ele vai dizer, o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Tem coisas que todo mundo pode fazer, mas você não. Por quê, pastor? Por causa daquilo que você carrega. Agora Deus não vai botar um cabresto na tua boca e vai dizer por aqui, não. A Bíblia é clara, ela vai dizer em Salmo 32, verso 8, a Bíblia vai dizer: não sejais como cavalo, nem como uma mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Mas eu guiar-te-ei com os meus olhos, te instruirei com os meus olhos. É assim que Deus faz, é olhando para você e conduzindo você. Aleluia. Ah, mas o fulano faz, o ciclano faz. Você não, você é um sacerdócio do Deus Altíssimo. Ei, você já, alguns de nós aqui já era para estar morto, alguns de nós aqui já era para ter perdido tudo, perdido a vergonha, perdido tudo, a dignidade, mas Deus deu uma chance para todos nós, e está disposto a dar quantas chances nós precisarmos. Como não ser grato a isso, irmãos? Como não ser grato a isso? Como não gastar a vida por isso? Aleluia, você está me entendendo aqui? Como não ser grato por isso? Olha para a sua vida, olha para a sua casa, aleluia. Talvez você ainda não é o que gostaria de ser, não tem o que gostaria de ter, mas você não é aquilo que o diabo projetou para você. Você é aquilo que os céus designaram para você.
Você perdeu a sua vida, mas achou uma vida que é muito melhor do que a sua. E o que posso te dar por tudo que tu és? Ah, meu Deus! Você me libertou. Teu amor dura pra sempre. Você nos amou. O teu amor dura pra sempre. Tu és bom. É para sempre. É para sempre. Isso não vai acabar amanhã. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele não tem mais hoje do que amanhã. Então eu te pergunto: tem alguma coisa que você pode fazer para Deus te amar mais? Claro que não. Se não tem nada que você pode fazer para Ele te amar mais, não tem nada que você pode ter feito ou fazer para Ele te amar menos. Porque Ele não tem quantias de amor. A sua natureza é amor. Ele tem amor. Ele é amor. Ele é amor. É o fundamento da sua natureza. Justiça e amor. Ele nunca deixou de ser justo por amar, mas nunca deixou de amar por ser justo. Nunca. Nunca, irmãos. Nós temos essas coisas separadas dentro de nós, mas Deus não. Por isso que a gente tem dificuldade de amar a injustiça, amar o injusto, amar o pecador, amar as pessoas que fizeram mal. E se Deus pedir para você fazer alguma coisa boa para quem já te fez mal? E se Deus disser assim: eu quero que você faça uma coisa boa para essa pessoa que você está pensando nela agora. Se Deus disser assim: eu quero que você faça uma bondade para ela. Eu? Sangue de Jesus tem poder. Você não está fazendo porque ela precisa. Quem precisa é você. Porque o caráter dos outros não define o seu caráter. A natureza dos outros não define a sua natureza. A vida dos outros não define a vida que Deus te chamou para viver. Aleluia. Porque você está me entendendo? Eu sei que esse lugar mudou agora. Eu sei que mudou. Aleluia. Você sente quando a unção chega.
Você sente quando Deus começa a abrir cadeados, abrir correntes no nosso consciente, no nosso subconsciente. O Evangelho de Jesus nos confronta, irmãos. Jesus também viu pessoas se afastarem dele quando suas palavras confrontavam expectativas equivocadas dessas pessoas. Jesus viu e ainda assim ele permaneceu fiel à verdade, sem tentar reter quem decidiu sair, quem decidiu deixá-lo. Nós vivemos, irmãos, numa geração que aprendeu a medir riqueza, mas desaprendeu a discernir o que realmente possui valor. Nossa geração, ela aprendeu a medir riqueza. Como assim, pastor? Nós nunca houve tanto acesso a informações financeiras como nós temos agora. Nós nunca tivemos tanto acesso. Irmãos que ganham aí 2, 3 mil reais por mês estão investindo em bolsa de valor, porque nós nunca tivemos acesso, nós nunca tivemos tantas informações, tanto acesso a informações sobre vida financeira. Mas o paradoxo aqui é que ao mesmo tempo que existe tanta informações, existe tão pouca compreensão acerca do que é verdadeira prosperidade, do que é verdadeira prosperidade, do que nós queremos viver como prosperidade. O mercado financeiro te ensina o quê? Te ensina a acumular. A cultura da geração ensina o quê? Ensina você a consumir. E a ansiedade ensina o quê? Ela convence de que sempre falta alguma coisa na sua vida. A sua ansiedade, ela quer convencer você que você precisa daquilo, senão você não vai ser feliz. Então você vai ver que a gente vive num mundo, irmãos, cercado de pressões do mercado financeiro que te ensina a acumular, pressões da cultura que nós vivemos no mundo, que incentiva você a consumir, e uma ansiedade ensurdecedora, que faz o quê? Que nos convence que sempre está faltando alguma coisa para nós, que sempre falta alguma coisa para me relaxar, sentar, ser feliz e ser grato. Porque a ansiedade, ela me tira da gratidão. Ela não me deixa, entrar num lugar de gratidão. Ela não me deixa. Mas se eu entrar num lugar de gratidão, irmãos, de contentamento, certamente eu vou entender o que o Senhor quis dizer quando falou de paz. Agora, enquanto isso, o Evangelho continua fazendo uma pergunta, a pergunta mais profunda: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a minha pergunta: quem você vai ouvir nesses dias? Você pode enriquecer, mas você precisa partir do Evangelho, não de uma cultura que te ensina a consumir, não de uma cultura que te ensina só a acumular. Mas você precisa, se você é um cristão, você precisa partir do Evangelho. Os seus fundamentos são o Evangelho. Você vai ter muito, amém? Não, levanta a mão e diz: é meu. Claro, eu oro para que você tenha muito, que você nunca precise tomar emprestado, que você empreste, mas não precise tomar emprestado. Eu oro para que você tenha você, seus filhos, sua geração posterior. Eu oro que não há mendigos na tua geração. Eu oro para que não haja necessidades nas tuas gerações, amém? Em nome de Jesus. Mas você precisa partir do Evangelho. E o Evangelho ensina totalmente ao contrário. O Evangelho não ensina acúmulo, ele não ensina ansiedade. Ele ainda pergunta: por que andeis ansioso? E ele ainda diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Ele compara você com os lírios do campo. Olha a riqueza de detalhes da comparação de Cristo. Ele diz: observe os lírios, eles não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele diz: olha para os pássaros, eles não plantam e nem juntam em celeiros, mas o Pai jamais deixou alguns deles. Eu vou te falar, um passarinho pode morrer de fome se ele estiver preso numa gaiola e alguém não tratar dele, mas ele voando, Deus vai dar um jeito de cuidar dele.
Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é Deus. E se Deus pode fazer isso com um pássaro? O maior equívoco da nossa geração é imaginar que a prosperidade começa quando o patrimônio cresce. A prosperidade não começa quando o patrimônio cresce, irmãos. As escrituras contam uma história completamente diferente daquilo que nós imaginamos. Olha para a vida de Adão. Olha para Adão no jardim. A primeira cena da humanidade apresenta o quê? Um homem absolutamente próspero que jamais viu uma moeda. Porque quando ele acorda, Deus já tinha plantado o jardim para ele. O primeiro homem, Deus deixou claro. Quando o homem nasce, o jardim já estava plantado. Ele teve que cultivar o jardim. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, o povo não precisava mais trabalhar para comer. Não. Quando eles acordavam de manhã, o maná já estava ali. A palavra maná significa o que é isso? Porque eles começaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Maná. Deus estava dizendo o quê? No meu ambiente, eu te alimento primeiro. O cardápio sou eu que faço. Amém? O cardápio do evangelho é a moda da casa. Não é eu que escolho comer o que eu quero comer. A verdade é Cristo e sempre vai ser Cristo. A verdade não é o que eu acho. A verdade é Cristo. É o que Cristo disse que vale, não o que eu penso que Cristo disse. É isso que vale. Adão era rico porque possuía aquilo que nenhuma riqueza material pode comprar. Primeiro, comunhão perfeita com Deus. Segundo, identidade plenamente estabelecida. Terceiro, uma vocação claramente definida. Deus deu uma vocação definida para ele, uma identidade estabelecida para ele e comunhão perfeita com ele. O cara desse é rico. O cara desse é rico, irmãos. A sua abundância não era medida pelo que estava nas suas mãos, mas pela presença daquele que vinha caminhar com ele todo dia na viração do dia. Todo dia Deus vinha na viração do dia, no crepúsculo ali, na viração do dia, no entardecer. Aí Adão cai, e a tragédia da queda você vai ver que não foi só dor, morte ou sofrimento. A tragédia da queda, ela produziu o que em Adão? Uma crise de identidade. O que é que eu aprendo aqui? O homem deixou de encontrar sua segurança no Criador e passou a buscá-la na criatura, na criação. O homem parou de buscar. Quando Adão cai, corta a comunhão plena, corta a identidade plena e perde a vocação plena. Perde, irmãos. Desde então ele tenta preencher o quê? Até hoje o homem tenta preencher esse vazio com o quê? Com patrimônio. Esse vazio só o Espírito Santo pode te preencher. Esse vazio que Adão deixou escapar lá no Éden, você pode pegar de volta. Pode, pastor? Pode, porque Jesus disse: o véu foi rasgado. Ei, entra por aqui pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo véu que foi rasgado. O Senhor está dizendo: eu estou te dando acesso para ter uma comunhão plena, uma identidade plena e uma devoção e uma vocação plena. Você vai saber quem você é. Você vai saber primeiro quem é o teu Deus, quem você é e o que você foi chamado para viver. É isso. Partindo disso, irmãos, aí você pode ter todas as riquezas dessa terra. Partindo disso, desde então o homem começou a preencher a sua vida, esse vazio com patrimônio. Um vazio que só Deus pode ocupar. Isso é viver uma vida equivocada. Por isso que o Senhor está dizendo: se você deixar essa vida, eu tenho essa vida que Adão perdeu para você. Sabe a vida que Adão perdeu no jardim? Sabe? Comunhão plena, identidade plena, vocação plena. Essa vida, daí Deus está dizendo: agora você quer viver a partir de você. Eu estou te convidando para deixar a sua vida, para viver a vida que eu tenho para você, que é a mesma vida que começou lá no Éden. Comunhão plena. Meu Deus, quem tem comunhão plena com Deus tem sabedoria plena com Deus. Prosperidade.
num lugar, você caminhar num lugar onde Deus faz primeiro para você. Por isso que o homem vive uma vida equivocada, procura significado no desempenho, segurança no acúmulo, identidade naquilo que possui. O homem possui o quê? Ele procura significado no desempenho. Ele tem que desempenhar para ter significado na vida. Quando Deus abriu os céus e olhou para Jesus e disse: esse é meu filho amado, Jesus ainda não tinha feito nada. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nada, nenhum milagre. Jesus ainda não estava no ministério, não tinha multiplicado comida de ninguém, não tinha curado um enfermo. E Deus disse: ele me dá prazer. Porque o prazer que você dá para Deus não é pelo que você faz, é quem você é. É quem você é. Você tem que partir daquilo que você é, daquilo que você é para Deus. Então, meu querido, não procure significado na vida no desempenho. Não procure segurança no acúmulo e nem identidade naquilo que você possui. Na sua vida, querido, antes de existir uma crise econômica, sabe o que existia? Uma crise espiritual. Muitas pessoas entram em crise econômica porque elas entraram em crises espirituais. Elas foram perdendo o significado de quem Deus é na vida delas. E aí certamente isso vai arrebentar nos negócios, isso vai arrebentar na necessidade, vai arrebentar nas coisas materiais. Sim, vai arrebentar ali. Antes de faltar o pão, vai faltar comunhão. Faltou o pão porque está faltando comunhão. Porque comunhão, ela traz o pão de volta. Comunhão traz a prosperidade de volta, traz a vida de volta. Então perca a sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, por amor de mim e do Evangelho, vai encontrar a sua vida em mim, diz o Senhor. Vai encontrar. E é justamente nesse ponto que os recursos, irmãos, os nossos recursos, eles são excelentes servos, mas eles são terríveis senhores das nossas vidas. O recurso é para ser teu servo, não senhor da tua vida. O recurso é para te servir. Você acabou de servir uma irmã que você não sabe nem quem é. Por quê? Porque o recurso é teu servo. Eu vou ajudar uma pessoa que eu nem conheço, e eu preciso conhecer. Eu não preciso, porque o recurso me serve, ele não é meu senhor. Não é ele que diz o que eu faço com ele, é eu que digo: você vai fazer isso porque eu quero. Irmão, o teu recurso, ele tem que ser um excelente servo, não um terrível senhor. A mordomia cristã não consiste em acumular, mas dar propósito no que foi confiado nas suas mãos pelo Senhor. O que é que Deus te confiou? Dá propósito para isso, irmãos. O que é que Deus te confiou? Dá propósito para isso. Dá um propósito para aquilo que Deus te confiou. Faça alguma coisa com aquilo que Deus te confiou. É por isso que eu tenho que sair, eu tenho que pregar. É por isso que a gente tem que estar na rua. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa por alguém. Por isso que a gente tem que estender a mão em vez de estender o dedo. A gente precisa estar na ativa. Por quê? Porque eu preciso dar destino, dar propósito para aquilo que o Senhor nos confiou. Compreenda que Deus trabalha primeiro o caráter para depois confiar maiores responsabilidades. Deus não confia responsabilidades em quem Ele não trabalha, em quem as pessoas não deixam trabalhar o caráter. Tem pessoas que elas querem servir a Deus, mas elas não deixam Deus trabalhar no seu caráter. E Deus precisa nos transformar primeiro, antes de nos tornar servos eficientes. Ele tem que nos tornar filhos leais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Encontre em você aquilo que as Escrituras estão dizendo. Encontre em você contentamento. Irmão, o contentamento não é inimigo da prosperidade. Tem gente que diz: mas eu estou contente. Não. Acomodado é. O acomodado é inimigo da prosperidade. O contentamento não. Você pode ser agradecido e pode buscar mais. Você pode cavar mais fundo. Você pode continuar prosperando. Você só precisa estar contente com aquilo que Deus está fazendo. A pessoa acomodada, essa pessoa sim, isso é inimigo da prosperidade. Mas o contentamento não é inimigo da prosperidade. É o seu fundamento mais profundo, é ser contente. É ser contente por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, por aquilo que você é em Deus. Deus nunca está preocupado apenas com aquilo que coloca nas mãos dos seus filhos.
O maior interesse de Deus é aquilo que está formando dentro de você. Deus não está preocupado com aquilo que Ele coloca nas suas mãos, mas com aquilo que você deixa Ele formar em você. Vamos lá. Quantas pessoas você conhece que tem recursos, mas não tem caráter? O que é que o recurso produz sem caráter? Produz arrogância. É ou não é? É. Influência sem maturidade produz queda. Abundância sem temor do Senhor produz idolatria. Porque tudo tem um princípio para funcionar. Tudo. Prosperidade de Deus é de Deus. E Deus quer te prosperar. Diga para alguém que está perto de você: Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar. Irmão, quando Cristo restaura o coração humano, a prosperidade deixa de ser um fim e passa a ser um instrumento para manifestar a glória de Deus. Isso para mim é um dos princípios mais belos do reino de Deus, irmãos. O ser sempre antecede o fazer, e o fazer sempre antecede o ter. Esse é o princípio do Senhor. Para mim é essa ordem: ser, fazer e ter. Você vai perceber que o ser sempre antecede o fazer, e o fazer sempre antecede o ter. Pessoas que têm sem ter feito dificilmente valorizam o que têm. Dificilmente valorizam o que têm. Pessoas que têm, que fazem, mas não são, fazem por alguma vocação ou por algum interesse. Mas quando você faz por aquilo que você é, oh meu irmão, a vida é diferente. Deus jamais começou a sua obra distribuindo recurso. Perceba, Deus jamais começa a sua obra distribuindo recurso. Ele sempre começa restaurando pessoas. Quer prosperidade? Deixa Deus restaurar primeiro a sua vida. Deixa Deus restaurar a sua casa. Deixa Deus restaurar seu casamento. Deixa Deus restaurar seus sentimentos, suas emoções. Deus jamais começa a sua obra distribuindo recursos. Ele sempre começa restaurando pessoas. O reino não forma somente administradores antes de formar filhos. Ele não entrega responsabilidade antes de estabelecer identidade. O reino de Deus não concede abundância antes de ensinar fidelidade. Ele não faz isso. O reino de Deus, irmãos, ele é claro. O reino de Deus é profundo. Você vai perceber que muitas coisas que você pede para Deus, se você começar a caminhar com Deus, esses pedidos vão mudar. Você vai dizer: Deus, não precisa isso não. Eu entendi que eu estava sendo egoísta quando eu pedi isso. Agora eu entendi. E Deus é tão lindo que Ele não joga essas coisas na minha cara. Ele percebe, Ele espera que eu perceba que eu estou equivocado na minha forma de tocá-lo, na minha forma de pedi-lo. A verdadeira prosperidade é consequência de uma vida reconciliada com Deus. A verdadeira prosperidade, porque em vez de alimentar a fascinação contemporânea pelo dinheiro, Deus devolve o olhar que você tem para Cristo, não para aquilo que você tem. Eu conheço, irmãos, muita gente que tem muito dinheiro. Tem uma mesa que eu sento com os empresários e ali tem muita gente que tem muito recurso. Mas eu vejo naqueles irmãos tanta humildade, que eles choram quando a palavra de Deus penetra nos seus corações. Às vezes eu lido com mais gente arrogante que não tem nada, do que pessoas que têm muito recurso, mas são humildes. Porque a gente sempre mede as pessoas de fora para dentro, mas Deus sempre mede as pessoas de dentro para fora. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todo mundo ficou na porta criticando. Muita gente ficou na porta dizendo: se ele fosse profeta, ele sabia que esse homem é um crápula. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, e aquele homem, Jesus não disse: você é ladrão. Jesus não disse: você é corrupto, você engana as pessoas. Não, Jesus não falou nada, só entrou. Zaqueu começou: Senhor, eu sou ladrão. Jesus: amém, Zaqueu, eu sei.
Mas Senhor, eu roubei. Tá bom, Zaqueu. Senhor, mas eu quero devolver 4 vezes mais. Tá bom, Zaqueu, faz isso então. E tudo que eu roubei eu quero devolver, Senhor. Jesus levanta a sua voz e diz: hoje entrou salvação nesta casa. Não porque Jesus falou, mas porque aquele homem reconheceu. Esse Jesus é maravilhoso. Lucas 19 conta essa história. Em vez de colocar a riqueza no centro da narrativa, Deus coloca o senhorio de Jesus no centro da narrativa evangélica, no centro do evangelho. Em vez de ensinar como possuir mais, Deus quer te ensinar como pertencer mais profundamente. Pertencer àquele que é dono da vida, aquele que está pedindo para você nessa noite: deixa a sua vida para viver a vida que eu tenho para você. E a vida que eu tenho para você não consiste somente em fazer, consiste em se tornar aquilo que eu desejo que você se torne. Irmãos, livros são escritos, eu tenho 62 livros escritos. Livros podem ser escritos por pessoas inteligentes. Entretanto, somente homens transformados conseguem produzir palavras que, além de transformar as suas vidas, vão transformar a vida de quem ouve. Deus te chamou, irmãos. Fala isso para quem está perto de você. Deus te chamou, mas não para viver essa vida que você quer viver, mas para viver a vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida clara para você. Eu oro para que você jamais permita que o conhecimento seja maior que a sua devoção. Eu oro para que o seu conhecimento nunca se torne maior que a sua devoção. Eu oro para que a sua influência cresça sempre na mesma medida da sua humildade. Eu oro para que você continue amando as Escrituras acima das tendências. Eu oro que você continue amando a verdade acima dos aplausos. Que você continue amando a fidelidade acima do sucesso. E eu faço um convite para você nesta noite: não procure somente técnicas para enriquecer. Procure o Deus da prosperidade. Ele tem um nome de prosperidade: Jeová Jiré, o Senhor provedor, o Senhor que não te deixa faltar nada. Que a palavra não chega na sua boca, Ele já sabe o que você está querendo dizer. O Deus que sabe todas as coisas, sabe o que você precisa sem que você tenha que pedir. Esse é o Deus que você serve. Não permita que Deus se ofenda com você por não acreditar nele, mas permita que Deus reorganize os seus afetos. Permita que Deus confronte as suas motivações. Permita que Deus restaure a sua compreensão acerca do que é verdadeiramente riqueza, do que é valor para Deus. Aleluia! E eu termino dizendo, Isaías capítulo 32, verso 8: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza permanece firme. Se os nobres precisam perseverar, é porque chegará um momento que não será fácil ser nobre. Se a Bíblia diz que os nobres, eles perseveram na nobreza, eles se mantêm firmes na nobreza, é porque vai chegar um tempo, irmãos, que vai ser difícil ser nobre. Vai chegar um tempo que vai ser difícil ser nobre. O que é ser nobre? É inclinado, voluntário, generoso, disposto. Principesco. O que é principesco? Digno de um príncipe, na mente e no caráter. Se o Senhor está dizendo persevera, persevera, eu termino aqui. Deu. Eu quero convidar você para deixar a sua vida, largar a mão da sua vida, para viver a vida que Deus tem para você. Você vai ter que tomar decisões. Quem você quer ouvir? As circunstâncias ou Deus que te criou? Quem você quer deixar dirigir a sua vida? As suas necessidades ou as suas promessas? Quem você quer deixar dirigir? Eu digo aos homens, tem que ser muito macho para servir Jesus. E digo às mulheres, tem que ser muito devota
ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ser evangélico é a parte mais simples. Você quer ser usado ou quer ser possuído? Eu deixo para você decidir. Você decide. É você que decide até onde você quer ir com Cristo. Você quer Cristo só na sua empresa ou quer Cristo no seu coração? Você quer Cristo só nos negócios ou quer Cristo nas decisões que vão mudar a vida, a sua e a vida dos seus filhos, a vida da sua geração? Ei, que temor, que unção de temor tem aqui hoje, irmãos. Que coisa gostosa é isso. Os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Um nobre ato. Faça um nobre ato hoje. Entregue sua vida para Cristo. Faça um nobre ato hoje. Larga. Mas eu já sou crente, então largue a sua vida. Porque Deus não vai abençoar a sua vida. Ele quer que você perca. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Porque se você perder, a vida que Deus tem para você está pronta. Ela está pronta. Ela está consumada. Ela está resolvida. E você só precisa andar a partir de Cristo, não a partir de você. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Fique à vontade. Saia do seu lugar e diga: eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero uma vida diferente, eu não quero mais viver dessa forma. Tentei do meu jeito, mas não consegui. Tentei prosperar do meu jeito, tentei fazer as coisas do meu jeito, tentei decidir do meu jeito, mas eu não consegui. Por isso eu me rendo a Cristo. Se você está aqui nessa noite, você deseja isso, sai do seu lugar. Toma uma atitude nessa noite. E vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Amém, meu irmão? E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
Aleluia. Chega aqui mais na frente, deixa eu orar por vocês. Vem cá um pouquinho. Vem aqui um pouquinho mais na frente. Deixa eu orar por vocês. Que bom. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. O meu trabalho não é convencê-los pela mensagem. O meu trabalho é manter a mensagem fiel, porque quem convence é o Espírito Santo. E certamente vocês foram convencidos pelo Espírito Santo. Amém. Deixa Deus começar uma nova vida, um novo tempo nas vossas vidas. E para todos nós também. Você está na igreja há tanto tempo, você diz: por que as coisas não rompem? Por que as coisas não... Porque você está de olho demais no desempenho, não na comunhão. Fica de olho na comunhão, o desempenho vai vir. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar condição, Deus vai dar as estratégias. Ele sempre faz isso. Pai, nós abençoamos essas pessoas e pedimos a Tua graça sobre elas. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado seja o Teu nome. Nós oramos por um novo tempo na vida delas. Oramos por um novo tempo, Senhor. Que elas se encontrem contigo, Senhor. Sim, Senhor. As trevas e a luz para Ti são a mesma coisa. Que o Senhor transforme todas as nossas trevas em luz, Pai. Quero declarar qualquer enfermidade, qualquer maldição hereditária. Sim, Deus. Eles não vão viver isso. Porque o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta, mas faz misericórdia até 1000 gerações. Que seja quebrado hoje aqui. Amém, Beto? Que seja quebrado hoje aqui toda e qualquer maldição hereditária. Que seja quebrado hoje aqui toda e qualquer na sua vida. Que você corra para Cristo sempre que precisar. Corra para Cristo. E quando não estiver precisando, corre também e fique lá. Amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Ei! Os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama. Ó, deixa eu falar aqui para a oferta de vocês aqui. Deu em cédulas 3.536, em cartão 200, em Pix 17.000. Mais a minha oferta 35.744. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para os irmãos isso aí. Pode acabar, meu filho. Os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração